Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o terceiro capítulo da obra, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O nosso estudo agora se concentra no item Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. É o último dos itens antes das instruções dos Espíritos. Portanto, aqui Allan Kardec continua trazendo para nossa reflexão o aprofundamento da ideia de que o planeta Terra é um planeta entre tantos outros no universo e que os habitantes da Terra formam uma população entre tantas outras diante da criação. Nós temos aqui, nesse item, dois sub-itens ou dois tópicos dentro desse item, numerados pelo número 6 e o número 7, sendo que o número 6 tem apenas um parágrafo e o número 7 tem 2 parágrafos, pelo menos na nossa tradução de Guilom Ribeiro, que é a tradução que adotamos para o nosso estudo e que está disponível, como sempre, na descrição do nosso vídeo para download. A temática central, portanto, desse item é a posição da Terra diante das diferentes categorias de mundos habitados, que é justamente o item anterior, diferentes categorias de mundos habitados. Portanto, nesse item, nós vamos posicionar o planeta Terra, ou melhor, Allan Kardec posiciona o planeta Terra nas diferentes categorias de mundos habitados, nos falando sobre a destinação da Terra e a causa das misérias humanas, como o próprio título diz. Aqui, inclusive, nós podemos identificar também a ideia de continuidade do texto, pois se o texto anterior propunha essa ideia de diferentes categorias de mundos, ou seja, existem mundos que estão em posição superior a outros do ponto de vista de seus habitantes, do ponto de vista da moralidade. E então, assim, se a gente tem essa graduação entre os mundos, ideia de mundos superiores e mundos inferiores, qual é a posição do planeta Terra? Então, essa é a ideia de continuidade. No item passado, a informação de que havia essa graduação, de que existe essa graduação entre mundos superiores e mundos inferiores. Nesse item, onde está o planeta Terra? Então vamos lá. No subitem, no número 6, apenas um parágrafo, e as informações desse parágrafo são as seguintes. Allan Kardec começa dizendo que muitas pessoas admiram, e essa palavra admirar aqui não está no bom sentido, se admiram de forma a se espantar, a não gostar das maldades, das paixões, das grosserias, das misérias, das enfermidades que nós podemos observar aqui no nosso planeta Terra. Muitas pessoas olham para o contexto geral do nosso mundo e se admiram dessas paixões grosseiras, misérias, enfermidades, etc. Na sequência, o codificador justifica dizendo que isso provém de um ponto de vista acanhado. Ou seja, esse espanto da pessoa é proveniente de seu ponto de vista sobre a vida em geral, sobre a criação em geral, sobre o universo na sua totalidade. Assim, Kardec continua escrevendo e justificando essa sua afirmação de que esse espanto provém de um ponto de vista acanhado, dizendo que na Terra está apenas uma pequena fração da humanidade. A Terra, diante da criação, representa uma aldeia diante de um império. Essa é a ideia que está nesse parágrafo do subitem 6. E se tomada dessa forma a concepção sobre tudo isso que acontece aqui na Terra, nada nos espantaria se considerarmos a destinação da Terra e a natureza de seus habitantes. Portanto, essa é a ideia geral desse item 6. Já é uma introdução ao tema de que a Terra tem uma posição específica e que essa posição específica dela não é uma posição simplesmente posta e sem função alguma.
Não, existe uma função, existe um objetivo, existe uma destinação para o nosso planeta diante de seus habitantes. É importante sempre lembrarmos dessa relação, não é? O planeta e seus habitantes. Assim, a localização da Terra e de seus habitantes do ponto de vista da totalidade da criação do universo está apresentada nesse primeiro subitem, o subitem 6. Então, o subitem 7, com 2 parágrafos agora, vai completar essa ideia. Então, se nós formos apresentados a essa ideia agora, nós teremos as informações que faltam para o nosso conhecimento. Então, no primeiro parágrafo do subitem 7, Kardec escreve que a pessoa que julga uma cidade inteira por alguns de seus quarteirões faz daquela cidade uma ideia falsa. É claro, se nós pensarmos na cidade em que habitamos e pensarmos em alguns quarteirões da nossa cidade de forma isolada, nós vamos concordar com Kardec. Não é possível pensar que a cidade toda seja igual àqueles quarteirões que nós conhecemos ou que nós tomamos de forma isolada. Essa é uma primeira comparação que Allan Kardec faz nesse primeiro parágrafo do subitem 7. Na sequência, ele continua desenvolvendo outras comparações que são comparações fortes para a gente pensar nesse contexto no qual nós vivemos aqui no nosso planeta. Primeiramente, ele compara com um hospital, dizendo: aquele que conhece um hospital, vê nele os doentes. Depois há uma penitenciária. Aquele que conhece uma penitenciária, vê dentro dela as torpezas, ou seja, os vícios que existem lá dentro de uma penitenciária, por conta, obviamente, das pessoas que estão lá dentro. Quem vê regiões insalubres, sítios malsãos, como ele diz, às vezes, aqui ainda nesse ponto do Evangelho, regiões insalubres, sítios malsãos, ou seja, lugares que não são propícios para a manutenção e o desenvolvimento da saúde dos seus habitantes, né? Ou das pessoas que passam por lá. Encontra nesses lugares pessoas pálidas, enfermiças, franzinas. E assim Kardec conclui esse parágrafo dizendo que a Terra é tudo isso. A Terra é um subúrbio, a Terra é um hospital, a Terra é uma penitenciária, a Terra é um sítio malsão. Diante de toda a criação do universo, diante dos outros planetas, diante das diferentes moradas, diante de outros graus de evolução possíveis para o ser humano e para os planetas. Subúrbio, hospital, penitenciária, sítio, malsão. Ela é simultaneamente tudo isso. Por isso aqui as nossas aflições são maiores que nossos gozos. Os sofrimentos são maiores que as alegrias. Por isso encontramos esse quadro aqui no planeta Terra. Portanto, nós temos aqui 5 comparações ou 6 comparações, dependendo do modo de leitura do parágrafo, que refletem a atmosfera em que vivemos aqui na Terra, que reflete a sociedade que está aqui na Terra. É claro que isso representa uma atmosfera espiritual, é o mundo interior de cada um dos habitantes do planeta, que obviamente se reflete no ambiente material, na medida em que cada um desses habitantes age, pensa, sente e, portanto, constrói a morada em que nós vivemos aqui no planeta Terra. Vamos às informações agora do segundo parágrafo do subitem 7. Kardec diz que nem toda a população de uma cidade está em seu hospital. Ora, ele continua tratando essa ideia do ponto de vista que deve ser alargado, né? Esse nosso ponto de vista sobre a vida, sobre a terra, sobre a criação, deve se expandir. Nem toda a população de uma cidade está em seu hospital. Nem na terra está a humanidade toda. Portanto, se pensarmos em diferentes categorias de mundos habitados, como já vimos anteriormente, existem planetas que são ainda inferiores à Terra e planetas que são superiores. O nosso momento atual é esse. E Kardec aqui nos traz a ideia do consolo por detrás de tudo isso que ele explicou, porque as informações, quando comparamos a Terra com um subúrbio, com uma periferia, com um hospital,
com uma penitenciária ou com um lugar insalubre, a gente fica um pouco triste de saber que o nosso planeta pode ser comparado com tudo isso, com essas localizações que nós conhecemos aqui. Mas Kardec aqui então nesse segundo parágrafo diz que de um hospital saem aqueles que se curam, tanto quanto da prisão saem aqueles que cumpriram as suas penas, e da terra saem aqueles que curaram as suas enfermidades morais. Aqui então, com esse fechamento do segundo parágrafo e do item, Allan Kardec nos dá a ideia que nós precisávamos para encerrar a reflexão e o estudo sobre esse item. Ele está tratando, na verdade, de enfermidades morais. Ora, a Terra só é do modo que é porque os seus habitantes são enfermos morais. Nós temos, todos nós, algumas enfermidades morais. A boa notícia, ou as boas notícias, para o nosso estudo. Pensar na doença dentro de um hospital, é essa comparação que Kardec está fazendo. A Terra é um hospital. E se nós estamos dentro dela, somos doentes dentro de um hospital. Pensar em doentes dentro de um hospital significa o mesmo que pensar que a doença está sendo tratada. Isso muda o nosso quadro de visão sobre a Terra. Assim, como a doença está sendo tratada, aquele que está dentro de uma prisão também já está se redimindo de seus crimes. Ora, nem tudo é tão ruim quanto parece, não é? Se pensarmos assim no planeta Terra como um hospital, ele significa para nós tratamento. Se pensarmos nele como uma prisão, ele significa para nós remissão de nossas faltas diante da lei divina. Eis a destinação, então, ou melhor, eis a causa das misérias humanas. Enfermidades morais, como dizia o título. Causa das misérias humanas, destinação do planeta Terra. Eis a destinação do planeta Terra: curar as nossas enfermidades morais. Portanto, se estamos aqui nesse planeta, nós temos um objetivo, nós temos uma tarefa a ser cumprida e o planeta é propício para esse objetivo e para essa tarefa. Diante de outros planetas da criação, ela pode estar em um nível inferior, mas estará em nível superior a outros. Juntando-se a isso, tudo que Kardec escreveu aqui, a ideia de que Deus criou outros mundos mais avançados para que nós, curando aqui as nossas enfermidades morais, possamos ir a esses outros mundos, temos o fator da esperança, da fé e da confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus, que comanda os rumos e os destinos deste hospital, deste planeta que serve a um propósito maior. Muito obrigado a todos, então, queridos irmãos, pela companhia em mais um estudo. Deixo, como sempre, o fraterno abraço e o convite para a continuidade de nossos estudos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.